Para muitos, o arrebatamento é o momento que Jesus aparecerá no céu de maneira secreta para que ela seja poupada da grande tribulação. E isso pode acontecer a qualquer momento, por exemplo, agora mesmo. Fala pessoal, o vídeo de hoje promete ser polêmico porque vamos falar sobre 4 coisas que você entendeu errado sobre o arrebatamento da igreja. E antes de começarmos esse assunto, já se inscreve aqui no canal, aperte o joinha e deixe o seu comentário. E além disso, se você quiser se aprofundar no estudo escatológico, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link do nosso site, onde tem estudos devocionais e artigos traduzidos de grandes escritores do exterior, como Joel Richardson, autor do best-seller Quando um Judeu Governar o Mundo. E agora, vamos para o vídeo. A primeira coisa que precisamos desmistificar é sobre a velocidade desse evento. Muitos ensinam e até cantam, já que temos músicas e até filmes falando sobre isso, que o arrebatamento acontecerá em um abrir e fechar de olhos, será numa piscadela. Então uma pessoa estará dirigindo o carro ou pilotando um avião, então o piloto ou o motorista vão desaparecer e o veículo vai sair desgovernado, ou então simplesmente o avião vai cair. E isso não está na Bíblia. E a transformação dos nossos corpos e o arrebatamento são 2 eventos diferentes, onde no qual primeiro acontece a transformação dos nossos corpos, para que depois aqueles que tiveram seus corpos transformados subam ao encontro de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A segunda coisa que você entendeu errado sobre o arrebatamento é que você será arrebatado por causa daquilo que você estava ou não estava fazendo no último segundo antes de Jesus voltar. Coisas que sempre ouvi foram: olha, se você não vier para o culto porque quis ficar em casa e Jesus voltar, os irmãos que vieram para o culto vão subir e você vai ficar. Se você estiver tendo uma discussão com a sua esposa neste momento, você vai ficar. Então a salvação não está mais ligada ao sacrifício de Cristo, mas ao que eu estiver ou não fazendo nesse momento da volta de Jesus. Já não vale mais uma vida inteira de devoção, porque o que importa é o último instante. É a irmã Mariazinha que dedicou a vida inteira para Cristo de forma piedosa, mas porque no momento em que Jesus está voltando, ela decidiu participar de um jantar em família ou sair com a família num domingo à noite, ela vai ficar porque não estava no culto. Então esse arrebatamento não é pela graça, não é pelo sacrifício de Cristo, mas é por sorte. Se estiver fazendo o que é certo, sorte sua, você sobe. Se não tiver lavado a louça depois do almoço e a esposa está com raiva de você por causa disso, azar seu, você fica. Então essa ideia desse arrebatamento, que o que vale é esse último segundo, esse último instante, está completamente equivocado. A terceira coisa que entendemos errado sobre o arrebatamento é a natureza desse evento. Para muitos, o arrebatamento é um momento que Jesus aparecerá no céu de maneira secreta para retirar a igreja da terra, para levá-la para o céu, para que ela seja poupada da grande tribulação. E isso pode acontecer a qualquer momento, por exemplo, agora mesmo. Calma, que não foi dessa vez, pelo menos não ainda. Então, nessa perspectiva, o arrebatamento possui um caráter de escape. Contudo, o arrebatamento bíblico não possui esse caráter, nem caráter de escape ou de fuga, para poupar a igreja da grande tribulação.
mas ele possui um caráter de encontro, onde finalmente nos encontraremos com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro, a pânteses, com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Essa palavra grega, apânteses, significa um encontro que acontece quando alguém vai buscar uma pessoa e a trará de volta para o seu lugar de origem. Por exemplo, você me chama para ir visitar a sua cidade e eu chego no aeroporto ou no terminal e você vai sair da sua casa ao meu encontro para que você me traga com você para o seu lugar de origem, que no seu caso é a sua casa. E é isso que vai acontecer no arrebatamento. Nós seremos transformados ainda em terra, num piscar de olhos, e após essa transformação, subiremos ao encontro de Jesus nos ares. E se você quiser entender mais sobre a natureza do arrebatamento e as suas teorias, estou deixando um card aqui em cima para você. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. E vamos para o último ponto que você entendeu errado sobre o arrebatamento da igreja. Quarta coisa que você entendeu errado sobre o arrebatamento, e que ele é um evento secreto antes da grande tribulação. E isso tem sido ensinado de maneira exaustiva. Porém, essa ideia é muito recente dentro da história da igreja e da teologia. A ideia de um arrebatamento pré-tribulacional tem apenas 194 anos de história. E se você quiser entender mais sobre a origem do pré-tribulacionismo, estou deixando um card aqui em cima para você. Mas o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que lemos agora há pouco, deixa claro que o evento da transformação dos nossos corpos acontece ao som da última trombeta, que é tocada somente ao final da grande tribulação. E o próprio texto de Mateus 24, Jesus deixa claro que virá após a grande tribulação. E é neste momento que ele irá recolher os seus eleitos. Mateus 24, versículo 39 ao 31, declara: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então perceba que o arrebatamento não é um evento secreto, onde ninguém saberá o que está acontecendo. E também ninguém vai sair cantando aquela música da Shirley, onde está aquele povo barulhento. Pelo contrário, todos verão o que estará acontecendo. Todos verão Jesus aparecendo nas nuvens. Todos verão ele recolhendo os seus eleitos dos quatro cantos da terra. Todos verão aqueles que venceram até o fim, que perseveraram e que não permitiram que o seu amor esfriasse, mas que continuaram queimando de amor por Cristo, sendo levados ao encontro do seu amado, ao encontro do seu noivo. Aleluia! A nossa esperança não está numa fuga, a nossa esperança está no nosso encontro com o nosso amado Jesus, que acontecerá ao final da grande tribulação. E se vocês quiserem ver um outro tema que entendemos errado, estou deixando um card aqui em cima, que é sobre um será deixado e o outro será levado, onde falamos justamente sobre o verdadeiro sentido desse texto, que interpretamos literalmente de maneira muito errada. E não esqueça, deixe o seu comentário, a sua curtida, e se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, só para você não correr o risco de Jesus voltar e você ficar. E esse foi o nosso Você Entendeu Errado de hoje.
Espero que vocês tenham gostado e até mais.